Fala galera que curte NBA, eu sou o Ricardo Pilat e hoje começamos aqui uma série especial pelos 10 anos de aniversário do The Playoffs. The Playoffs que foi fundado no dia 4 de junho de 2014, quando começavam as finais da NBA daquele ano. Então lá se vão 10 anos e aqui falaremos sobre uma lista que criamos dos 10 melhores jogadores da NBA nesse período. Então os 10 jogadores que foram mais importantes, que conquistaram mais coisas, estarão nessa lista. Então vem comigo depois da vinheta e eu espero vocês para essa lista polêmica. E antes de trazer a lista, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixa o like agora, porque depois da lista talvez você não queira deixar o like, é melhor deixar agora. O like é muito importante, faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para mais gente. E também deixa aí nos comentários qual seria a sua lista dos 10 melhores jogadores da NBA nos últimos 10 anos. E também outras sugestões e vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Antes de mais nada, deixa eu falar sobre os critérios dessa lista, Nós fizemos uma votação interna na equipe do The Playoffs para definir os 10 principais nomes. E dentro disso, eu fiz os meus ajustes para colocar na ordem do primeiro ao 10º, considerando prêmios individuais, títulos, relevância, enfim, tudo que eles fizeram nesses últimos 10 anos. Então estou considerando aqui entre o dia 4 de junho e o dia da publicação desse vídeo, antes de começar as finais da NBA deste ano. Beleza? Em 10º lugar, o nome que talvez seja o mais polêmico dessa lista, que é o de Kobe Bryant. Por quê? Porque se a gente está considerando só esses últimos 10 anos, o Kobe Bryant, que infelizmente nos deixou em 2020, mas enquanto ele jogava, encerrou a carreira em 2016, ele nesse período não fez tanta coisa assim quanto ele fez no restante da carreira, Não conquistou títulos, por exemplo, nem passou muito perto disso. Mas nos últimos 3 anos de carreira ele ainda foi 3 vezes eleito para All-Star. E, além disso, ele teve momentos marcantes naquele último ano dele de carreira, como no próprio jogo de despedida contra o Utah Jazz, onde ele fez um jogo aí de 60 pontos. Então, é um cara que a gente está colocando aqui até pelo que ele representa, e ele ainda representava naquela época, E muitas lesões, infelizmente, fizeram com que a carreira dele não tivesse mais sequência do que poderia ter tido, mas no fim das contas achamos que é justo ele estar aqui por tudo que ele representa e também pelo que representa até hoje, depois que infelizmente perdemos o Kobe naquele acidente de helicóptero. Em 9º lugar temos Tim Duncan, tô até com a camisa dos Spurs aqui, o Tim Duncan que estava naquela final que nós cobrimos pela primeira vez no começo da história do The Playoffs em 2014 e foi campeão da NBA. Então dentro desse período ele já estava na fase final da sua carreira, mas ele conseguiu ser campeão da NBA ainda dentro desse intervalo de 10 anos. E ainda foi All-Star uma vez, foi eleito para o segundo time de defesa da NBA e também foi uma vez para o All-NBA Team no 3º time. Então, assim, claramente ele já estava na reta final de carreira, não era mais o mesmo dos anos anteriores. Se a gente fosse fazer uma seleção do século, talvez ele estivesse entre os 3 primeiros, mas nos últimos 10 anos ainda demos esse voto aí para o Tim Duncan pelo que ele fez ali nos últimos instantes de carreira, e ele ainda representava muito naquele momento. Então, por isso ele está em 9º lugar. Em 8º lugar, outro nome que deve dar alguma polêmica aqui, Kyrie Irving. E aqui estamos considerando o que ele fez com o Dallas Mavericks até aqui, sem contar a final, mas principalmente o que ele fez no começo de carreira no Cleveland Cavaliers, junto do LeBron James, a parceria que se formou justamente em 2014, E juntos os dois foram para 3 finais consecutivas da NBA, ganhando uma, e o título, que foi em 2016, teve grande participação do Irving, O título é muito lembrado pelo LeBron e porque ele jogou em Cleveland, voltando para casa e tudo mais, ganhou um título para a cidade, mas o que o Irving fez foi fundamental também naquela época. E certamente, pelo que o Irving joga, ele poderia estar muito acima da lista, mas ele se perdeu um pouco na carreira quando foi pro Boston Celtics, aquelas confusões ali na época, também a saída dele para o Brooklyn Nets e para
depois a saída dele para o Dallas também foi confusa, ou questões extra-quadra também pesam muito aqui, mas assim, a gente sabe que ele joga demais, foi campeão da NBA uma vez, 7 vezes All-Star nesse período, uma vez MVP do All-Star Game também, já foi para segundo e terceiro time ao NBA, então um cara que poderia estar mais acima, mas acho que merece estar entre os 10. Em sétimo lugar está James Harden, ele que fica acima do Irving aqui, mesmo sem ganhar um título, por exemplo, mas vamos considerar aqui que ele foi MVP de temporada regular, de todos que a gente citou até agora, é o único que foi MVP de temporada regular nesses últimos 10 anos, e sempre uma figura muito importante na NBA desde a criação do The Playoffs, né? Então 9 vezes All-Star, 6 vezes foi eleito para o All-NBA Team, 3 vezes foi cestinha da temporada da NBA, então sempre uma figura muito importante e que fez história nos times que passou, e ainda 2 vezes líder em assistências nas temporadas que jogou. Nos últimos anos também perdeu um pouco de relevância, já nos Sixers tinha caído de produção, agora nos Clippers é uma figura ali mais coadjuvante até do que protagonista, como já foi na época de Houston Rockets, mas principalmente o que ele fez na época de Rockets é o que garante ele aqui dentro dessa lista. Acredito que vai ter polêmica também, discussão, vocês vão criticar a presença do Harden, vão questionar por que ele e não outros, mas para nós Harden fica no 7º lugar. Em 6º lugar aqui está Giannis Antetokounmpo, jogador do Milwaukee Bucks e que com certeza já fez história na NBA e ainda mais nesses últimos 10 anos de The Playoffs. O Giannis que foi campeão da NBA com o Milwaukee Bucks, o que é um feito incrível considerando que a franquia não ganhava há 50 anos, e ele foi o principal responsável pelo título, com certeza. Ele que foi MVP dessas finais e também já foi 2 vezes MVP de temporada regular na carreira, também um grande feito para um jogador grego também, né? Tem essa questão aí que não é um mercado de grandes talentos da história do basquete, então ele se destacou também sendo um estrangeiro na NBA, tem uma história linda. E se a gente for elencar todos os feitos que ele teve nesse período aqui, ficaria um vídeo só para ele. Mas eu tô até com a lista aqui na frente, mas para não esquecer nada, ele já foi 8 vezes All-Star, 1 vez MVP de All-Star Game, 6 vezes eleito para o All-NBA Team, 4 vezes para o primeiro time defensivo, então além de tudo ele é um grande defensor e já foi eleito também o defensor do ano. Vou parar por aqui porque é muita coisa. Mas o Antetokounmpo realmente merece estar nessa lista e com certeza vai ter questionamento aí de vocês sobre se ele não deveria estar um pouco mais acima. Para nós aqui, dentro dos nossos critérios e da votação que rolou, ele fica no 6º lugar. Abrindo aqui o top 5, Nikola Jokic, que conquistou um título da NBA recentemente com o Denver Nuggets e sendo o principal jogador dessa equipe, só por isso já merece estar aqui nessa lista. Mas ele foi o grande jogador dessa conquista, né? Eleito MVP das finais. Além disso, ele já tem 3 prêmios de MVP de temporada regular, o que também é um feito impressionante, considerando que ele foi uma escolha de 2ª rodada de draft ainda, né? Então é um jogador que individualmente é brilhante e que coletivamente ajudou os Nuggets com um título recente. Estamos falando de um cara que já é 6 vezes All-Star, 4 vezes eleito para o All-NBA Team, um jogador que a gente vê atuando nos dias de hoje como de uma forma que destoa de tudo que existe na NBA atualmente. Um cara que é muito técnico, você vê o porte físico dele e não dá nada pra ele, mas que ele tecnicamente entrega demais, faz pontos, dá assistências, pega rebotes, tem bola de 3, tem a força física dele. Não é um defensor brilhante, mas também sabe se virar ali na função. Então a gente tá vendo aí um jogador que talvez, se a gente fizer essa lista daqui a 10 anos, ele seja o número 1 dessa lista por tudo que ele vem fazendo. Mas por enquanto ele fica aqui entre os 5 primeiros. Em 4º lugar, Kawhi Leonard, que hoje está no Los Angeles Clippers. Nos Clippers até hoje não fez muita coisa, porque foram muitas lesões, né? Mas estamos considerando aqui principalmente o que ele fez por San Antonio Spurs e Toronto Raptors, ganhando um título com cada time. E não só isso, né? MVP das finais nos 2 casos. No caso dos Raptors, ele já era o principal jogador, é natural que ele fosse eleito o MVP das finais caso os Raptors ganhassem o título.
Mas no caso dos Spurs em 2014, até aquele momento a gente considerava ele um coadjuvante, né, num time que tinha Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, e ali ele começou a virar um protagonista nos Spurs e dentro da NBA também. Ele que também é um defensor brilhante, já eleito 2 vezes o melhor defensor da NBA, também 3 vezes eleito para o primeiro time defensivo da NBA, e além disso tem suas virtudes atacando, e por isso também já foi 6 vezes All-Star, inclusive uma vez MVP de All-Star Game, e também 3 vezes eleito para o All-NBA Team. É um jogador que realmente marcou história nesses últimos 10 anos. É uma pena que ele esteja sofrendo com tantas lesões recentemente, e lesões que acontecem normalmente nos playoffs e que o impedem de ir mais longe com os Los Angeles Clippers. Mas, assim, pelo que ele já tem de bagagem aqui, considerando desde a fundação do The Playoffs, Kawhi Leonard merece estar no 4º lugar. Agora, no 3º lugar, chega aqui Kevin Durant, ele que também é 2 vezes campeão da NBA, as 2 lá naquela época do Golden State Warriors, que foi um momento ali de polêmica também na carreira dele, né, porque muita gente acusou o Durant de ter ido para uma panela para ganhar títulos, mas fato é que ele ganhou esses títulos e foi eleito 2 vezes MVP daquelas finais, né, então ele foi relevante, ele não foi carregado pelo resto do elenco, pelo menos na minha visão. Além disso, ele é 1 vez MVP de temporada regular na NBA, na época de Oklahoma City Thunder, onde ele também foi brilhante, e ele junto com Westbrook formaram uma grande dupla, e também 10 vezes All-Star. É um jogador com muitos feitos na carreira, feitos individuais, e que é brilhante realmente tecnicamente, um jogador fora de série, que acredito que poderia ter feito muito mais na carreira até agora do que fez de fato. Talvez essa questão de toda hora querer mudar de time, de buscar o lugar ideal para jogar, deu uma manchada no que o Kevin Durant fez até aqui, e assim, tem muita gente com ranço do Kevin Durant por conta disso, né, sempre brincando que ele quer ir para uma panela, mas assim, ele individualmente não tem o que contestar. Lembrando que também ele já foi 2 vezes eleito para o All-NBA Team, e foi 1 vez o cestinha da temporada na sua carreira. E está lá no Phoenix Suns, ainda com um grande elenco, quem sabe ainda pode conquistar mais alguma coisa, e nos próximos anos ser mais reconhecido pela carreira que teve, mas aqui eu acho justo que ele esteja no top 3, até pelo que ele joga, não só pelos números e conquistas, mas ele é um dos melhores jogadores, um dos 3 melhores jogadores da NBA nesses últimos 10 anos, com certeza. Em 2º lugar está Stephen Curry, é claro, né? Um cara que foi 4 vezes campeão da NBA nesse período, todas como protagonista, apesar de só ter sido eleito 1 vez MVP das finais, né? Isso é curioso, mas ele foi o grande jogador dos Warriors nessa dinastia dos últimos 10 anos, e o Warriors que é o grande time da NBA nesses 10 anos de The Playoffs. Além dele ter sido 10 vezes All-Star, 2 vezes MVP de temporada regular, de ter sido 2 vezes cestinha de temporada na NBA, que mais? 2 vezes campeão do torneio de 3 pontos da NBA, 4 vezes eleito para a seleção ao NBA. Além de tudo isso, o Curry é responsável por mudar a forma como se joga basquete na NBA. Desde que ele chegou e, junto com o estilo do Golden State Warriors, do Steve Kerr, ele é o símbolo dessa mudança de jogo, com as bolas de 3 sendo muito mais valorizadas do que eram antes. Hoje todos os times aí têm grandes chutadores de 3, baseiam o seu jogo nisso também. E tudo começou com aquele Golden State Warriors, e principalmente por causa do Curry, que é um cara que, assim, quase não erra arremesso de 3. Ele quase todo jogo faz bola de 3. Tem com certeza o arremesso mais preciso da história da NBA. É o melhor arremessador da história da NBA, acho que a gente pode dizer isso. E nesse período, por tudo isso, tudo que ele representa e pelas coisas que ele ganhou, ele com certeza absoluta merece estar aqui entre esses primeiros, no top 3. Aí pode ter gente que discorde, que vai querer colocar ele em primeiro, em terceiro, mas é difícil tirar o Curry do top 3 e dessa lista dos melhores da NBA nos últimos 10 anos. E antes de falar do primeiro lugar, que vocês já devem saber quem é, não posso esquecer aqui de algumas menções honrosas, que foram nomes citados durante a nossa votação lá da equipe e que acabaram não ficando entre os 10 primeiros, mas você que está assistindo talvez já esteja nos xingando por um deles não estar na lista, então eu vou passar aqui quais foram esses nomes. Então estamos falando de Anthony Davis, Dwayne Wade, Russell Westbrook, Dirk Nowitzki, que assim, não entra porque ele, nos últimos anos dele ali, que foram os anos do The Playoffs, ele não era mais tão importante quanto foi anteriormente, não jogava mais tanto quanto anteriormente.
O Damian Lillard, né, que, assim, faltou para ele ir além, né, chegar mais perto de uma final, mas ele é um cara brilhante também. Luka Doncic, que, assim, quase entrou na lista, mas é um cara que, assim, a gente tá considerando muito o que ele fez recentemente. Talvez se ele ganhasse o título da NBA antes da gente publicar essa lista, ele estaria entre os 10 primeiros. Também citamos aqui Joel Embiid e Tony Parker. Todos esses foram mencionados pela nossa equipe e se vocês acham que eles deveriam estar no top 10, deixa aqui nos comentários. E para fechar, é claro, no primeiro lugar, LeBron James. Não foi o maior campeão desse período, ganhou só 2 títulos, mas assim, ele ganhou um título com Cleveland Cavaliers, que nunca tinha sido campeão da NBA, e interrompendo uma dinastia ali do Golden State Warriors, então só por isso merece muito. Mas também ganhou um título com Los Angeles Lakers, que não ganhava fazia algum tempo, e numa situação ali complexa, que foi aquela situação da bolha, sendo o principal jogador, mudando de franquia depois de muito tempo de carreira, já no final da carreira, né? Sendo um dos principais jogadores daquela conquista, eleito MVP das finais, inclusive nos 2 títulos, né? Então, antes do The Playoffs, a história dele pré-The Playoffs já era brilhante, já era provavelmente o número 1 também. Mas considerando só o que ele fez nos últimos 10 anos, também merece estar em primeiro. E aqui não estamos falando só sobre os títulos, mas o que ele fez pelos times que ele jogou, né? Por exemplo, chegando 4 vezes seguidas às finais da NBA com o Cleveland Cavaliers, um feito impressionante, apesar de só ter ganhado uma, né? Mas era naquela época do grande Golden State Warriors. E também, assim, pelo que ele joga até hoje. Isso é o mais impressionante, né? A gente tá falando de um cara que vai completar 40 anos em dezembro e ainda joga em alto nível, ainda é um dos melhores jogadores da NBA. E a gente não vê essa curva de declínio, né? Não vê o LeBron chegando finalmente ao ápice da carreira e agora não tem mais jeito, vai ter que se aposentar. Não, a gente não sabe quando ele vai se aposentar porque ele ainda tá jogando em alto nível, ainda quer jogar com o filho dele. Então, realmente é o jogador mais impressionante da NBA no século, nos últimos tempos, comparável aos maiores da história. E nesses últimos 10 anos, mesmo tendo menos títulos que o Curry, por exemplo, ele ainda, pra mim, é o melhor jogador da NBA e o mais relevante nesses últimos 10 anos. Ele que ainda foi 11 vezes All-Star nesse período, ou seja, em todas as temporadas que o The Playoffs cobriu, ele foi All-Star. Ainda foi 6 vezes eleito para o primeiro time da NBA, no All-NBA. Foi 1 vez eleito para o segundo time de defesa, né? Que é algo que era muito questionado na carreira dele, mas ele se provou também um bom defensor. E sempre se reinventando, né? Melhorando nas assistências, melhorando em rebotes, fazendo mais triple-doubles, melhorando em bola de 3 em dados momentos da carreira. Então, um jogador que, nesse período aí, de 10 anos do The Playoffs, é sem dúvida o grande nome, a grande estrela da história da NBA, da nossa história na NBA. É isso, gostou do vídeo? Deixa o like, é muito importante pra gente. Se não gostou, deixa o like também, a gente promete fazer vídeos melhores pra você, tá? E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho, faça parte da história do The Playoffs nos próximos 10 anos também. Acesse theplayoffs.com.br para ficar por dentro das finais da NBA, de toda a cobertura da off-season que vem por aí. E siga-nos também nas redes sociais, @theplayoffsbr, e acompanhe o melhor dos esportes americanos, o melhor do basquete com a gente. Um grande abraço, feliz aniversário para o The Playoffs, obrigado a todos vocês que fazem parte da nossa história também. Tchau!